pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleber Sandoveck e a gente vai para mais uma aula do sistema cardiovascular, entrando já na parte fisiológica. Hoje, falando do ciclo cardíaco. Se eu te ajudar de alguma forma, deixe o seu joinha e se inscreve aí no canal. Então, indo para o que interessa, hoje vamos falar do ciclo cardíaco. Aí você se pergunta, mas o que é ciclo cardíaco? Pois é, ciclo cardíaco é simples, é exatamente como funciona esse coração. Já vimos nos vídeos passados que o sangue chega pela grande veia cava, chega ali pelo átrio direito. Ele passa do átrio direito ao ventrículo direito, vai aos pulmões, ser oxigenado, retorna para o coração pelo átrio esquerdo e depois vai ao ventrículo esquerdo e aí para todo o corpo. Exatamente isso é o ciclo cardíaco, ou seja, o seu funcionamento da passagem de sangue com a sua pressão e volume pelas câmaras cardíacas, ou seja, quem são as câmaras cardíacas? Átrio e ventrículo, que vai estar ali intercalando no bombeamento desse sangue. E é isso que a gente vai entender agora. Mas para você entender e a gente dar esse primeiro passo, devemos ressaltar duas palavras: pressão e volume. Aí você se pergunta, como assim? Bom, para que o nosso coração funcione, necessita volume e pressão. Se falta um, não existe o outro no nosso corpo. Não existe no coração, no sistema cardiovascular. E eu vou dar um exemplo para você muito prático. Aí na sua casa você deve ter uma caixa d'água. Ou seja, como eu falei, caixa de água tem o quê? Água. Água é o quê? É um líquido. E líquido é volume. Aí suponhamos que nessa caixa de água exista uma bomba. Claro, você quer levar essa água para determinado local, lá para o tanque de lavar roupa, lá para a pia da sua cozinha, não sei. Mas existe uma bomba ali. Agora você vai lá e clica no botão para ligar essa bomba. Essa bomba vai jorrar água. Claro, porque existe volume. Ou seja, se tem volume, existe pressão. A pressão com volume vai levar essa água onde você deseja que ela chegue. E trazendo esse exemplo para o coração, poderíamos dizer que é a mesma coisa. Sendo que o volume, no lugar da água, será o sangue. E a pressão será a pressão arterial, que é exercida por essa bomba que é o coração. Agora eu peço atenção a você. Se por acaso acaba a água da sua casa, ou seja, não tem água lá na caixa, o que vai acontecer? Você liga a bomba e ela não vai jogar essa água, óbvio, não tem volume. Então, se eu não tenho volume, não vai ter pressão. Ou pode existir uma pressão, mas nula, porque não vai estar exercendo a função. A mesma coisa no coração. Se, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente, ali amputa ali o seu braço e, infelizmente, perde grande quantidade de sangue. Ela chega ao choque e claramente o coração não vai conseguir exercer a pressão porque não há volume. E obviamente a pessoa vai a óbito, morre, né? Então, com esse exemplo dramático, terrível, a gente ingressa no ciclo cardíaco. E eu quero que você tenha em mente duas coisas: diástole e sístole, ou sístole e diástole, que vai estar presente no nosso estudo agora. Como citei, vamos falar sobre a sístole e a diástole. E eu quero que você tenha em mente, a sístole vai estar relacionada à contração e ejeção de sangue do nosso coração. Já a diástole está relacionada com o relaxamento das fibras, ou seja, do coração, e o enchimento de sangue. Aí você se pergunta, como assim? É muito fácil, você vai entender agora. Bom,
Sabemos que temos as câmeras do coração. Como funciona isso? Indo desde um princípio, o sangue chega no átrio direito, não é verdade? Chega no átrio direito pela veia cava. Ali ele vai estar claramente relaxado, ou seja, vai estar em diástole. E vai estar relaxado e vai chegar sangue e vai encher essa câmara. Conforme ela se enche, ela vai aumentar a sua pressão. Lembra que falamos? Volume leva a pressão. Então, encheu de sangue, aumenta a pressão e vem a contração. Tchá! E, já que teve essa pressão, essa contração, vai ocorrer a ejeção. Ou seja, o sangue passará desse átrio direito para o ventrículo direito. E assim sucessivamente, ou seja, depois da ejeção, claramente teve a contração, ejetou. Depois relaxa e novamente ocorre o enchimento para depois contrair e ejetar. E claramente tudo em harmonia. Ou seja, se contrai o átrio, o ventrículo vai estar relaxado, esperando para ser enchido de forma prática. Então, contraiu, está relaxado. Contraiu, aqui está relaxado. Então, é um processo rítmico, totalmente harmonioso e simples. Então, diástole e sístole, ou sístole e diástole. Sendo que a sístole vai ser contração e ejeção. E a diástole está relacionada com a parte do relaxamento e o enchimento de sangue. E já que estamos falando tanto de volume, de pressão, o ciclo cardíaco é importante a gente saber que o sangue que chega a esse coração sempre é variável, ou seja, uma hora pode chegar menos, outra pode chegar mais, e é importante a gente saber que esse coração tem uma resiliência, ou seja, ele é capaz de se adaptar a determinado volume, ou seja, uma hora pode chegar mais sangue ali pela veia e outra hora menos. Então, se chegar mais, ele vai ser capaz de se distender as suas fibras para se adaptar ao meio. E existe uma lei chamada de Starling do coração, que ela fala exatamente isso. Dentro dos parâmetros normais fisiológicos, o coração sempre vai bombear o sangue que nele chega. É meio óbvio isso. Porém, é importante a gente saber que o coração tem o seu limite, ou seja, toda fibra muscular tem o seu limite. E agora vem alguns conceitos importantes para a gente aprender, para entender mais à frente os próximos vídeos. Primeiro conceito será a pré-carga, ou seja, o conceito de pré-carga do coração. O que seria isso? Seria a capacidade de estiramento das fibras musculares do coração durante o enchimento. E isso é simples. Chegou ali o sangue, ele está relaxado, vai chegando o sangue, vai enchendo e essa fibra vai se dilatando. E como falei anteriormente, ela pode ser variável, ou seja, uma hora pode ser um pouco mais de sangue, outra hora pode ser menos. Então ele vai se adaptar. E a pré-carga é exatamente isso. É a capacidade de estiramento dessas fibras musculares durante o estiramento do coração ou daquela determinada área, sendo átrio ou ventrículo. Já a pós-carga está relacionada à capacidade de pressão ou de força que esse coração tem de exercer sobre um vaso, por exemplo, durante a sua ejeção. Um exemplo que podemos dar é quando o coração vai jogar o seu sangue do ventrículo esquerdo para o vaso aórtico. Lembrando que existe nesse vaso aórtico uma válvula e uma válvula. Então ele necessita de uma pressão necessária para que vença essa pressão e ejete o sangue. E isso é a pós-carga, que é a necessidade de pressão para vencer essa resistência para a ejeção. E já que falamos tanto de volume, vamos falar alguns conceitos de volume. Por exemplo, volume de ejeção. O volume de ejeção é simples.
Ocorreu a sístole, ocorreu a ejeção de sangue e essa é o volume de ejeção, ou seja, aquilo que foi ejetado do coração durante a contração. Outro conceito é que nem sempre tudo aquilo que é ejetado sai dali. Outro conceito muito importante é o de volume diastólico final. O que seria isso? É importante entender que durante a contração, ou seja, a ejeção desse sangue, nem todo ele é ejetado. Uma parte permanece nessa câmara cardíaca. Ou seja, esse volume diastólico final é aquilo que não foi ejetado e ficou ali, aquele percentual de volume que ficou e não saiu com a ejeção. Outro conceito importante é o conceito de fração de ejeção. O que viria a ser isso? Nada mais é do que um percentual de sangue que é ejetado e é basicamente representado por uma fração mesmo, que seria o volume de ejeção sobre o volume diastólico final. Outro conceito importante é do débito cardíaco, que é simples, seria a capacidade de ejeção ou de quantidade de ejeção de sangue que esse coração é capaz de realizar. Isso pode ser representado por uma multiplicação, que seria o volume de ejeção vezes a frequência cardíaca, ou seja, a frequência de trabalho desse coração. Então, pessoal, com isso a gente fez um pequeno resumo sobre o ciclo cardíaco. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar o nosso estudo. Valeu?